Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Descompressão Corporativa. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito atual, que é inteligência artificial, aprendizagem, e aí vamos falar com o Jorge Stein, que é um engenheiro de produção, engenheiro de aprendizagem, consultor de inovação e muito mais. Agora você completa aí tudo que você faz. Ah, ele é doutor também em aprendizagem. Em educação. E educação. Maravilhoso. Jorge, assim, é um prazer enorme ter você aqui. Você é uma pessoa, assim, que eu admiro muito. Eu sempre vejo seus conteúdos, eu fico encantada de alguém que produz coisas tão ricas. Então, até tô assim, entusiasmada, mais do que o normal aqui, de ter você com a gente. De verdade, muito obrigada. Eu que agradeço, eu fico até sem graça depois de você falar tantos elogios, assim, agora eu tô meio desbalanceado, mas é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Mas são sinceros os elogios. Muito obrigado. É um prazer reconectar com você, fazia tempo que a gente não se encontrava. E eu acho que é um momento super oportuno para a gente falar disso tudo. E eu, ouvindo você falar, eu acho que é isso mesmo, essa multiplicidade de desafios e de coisas que acaba botando para a gente como é que a gente se desenvolve como ser humano, né? Então, o que eu tenho feito ultimamente, eu falo brincando que eu sou um engenheiro de produção que virou um engenheiro de aprendizagem. Então, meu trajeto foi mundo corporativo, consultorias de negócio, daí eu fui indo mais para a área humana, então fui gerente de treinamento e desenvolvimento, consultor em gestão de mudança. E aí, quando minha filha nasceu, eu tenho uma filha de 14 anos, quando minha filha nasceu, me veio aquela coisa de quem trabalha no mundo corporativo e eu já dava aula bastante em pós-graduação. Falei, peraí, a gente fala tanto que a gente tem que desenvolver o ser humano, por que não começar lá na escola? E aí eu fiz um caminho de fazer mestrado e doutorado em educação currículo. Quer dizer que ela que te motivou? Ela foi uma das grandes motivações para eu definitivamente falar, não, eu quero aprender um pouco mais de educação. E no fundo eu acabei descobrindo aí a engenharia de aprendizagem, que é um termo novo que surgiu, que me coloca, eu sempre brinco que eu tenho uma pergunta à mãe, a pergunta master, que é como é que a gente pode aprender melhor aquilo que realmente vai fazer diferença para nos desenvolvermos como sociedade. E aí tudo que eu faço é uma pergunta filha dessa pergunta mãe. Né? Então essa conversa aqui também é uma pergunta filha de ajudar a quem está assistindo e ter uma conversa legal com você nesse sentido de como é que a gente pode aprender melhor, o que realmente vai fazer diferença e é importante para a gente. Esse assunto de aprendizagem é uma coisa incrível, né? Porque num curto espaço de tempo, a gente mudou muito a percepção de aprendizagem. E até de exigência. Então, sei lá, a época só terminava na faculdade, de repente a pós, o MBA, o mestrado, o doutorado, o pós-doc. Aí, de repente, não sei se é importante a faculdade mais. Então, aí eu tô começando um doutorado. E aí, na Universidade de Coimbra. E aí, me falaram assim, você vai fazer doutorado para quê? Você já fez sua carreira, já construiu, para que você quer? É para ego? Aí fiquei pensando, eu falei, meu Deus, será que a aprendizagem hoje é para ego? Eu acho que a aprendizagem é algo que não te deixa parar no tempo. Eu acho que a aprendizagem é algo que faz com que a gente tenha sempre um estímulo a mais. Parece que a vida fica viva. Essa é a sensação que eu tenho quando existe aprendizagem. E a gente que vai ficando mais velho, quem tem, vou falar uma palavra feia aqui, mas quem tem tesão de aprender, esse tesão de aprender faz com que a gente não tenha essa sensação de envelhecimento, porque tem sempre um mundo para aprender. Então, não sei como é que você vê isso, o que você acha disso. Adorei ouvir você, porque eu sou exatamente assim também. Esse incômodo de... antes eu falava de uma eterna busca, como se precisasse de alguma coisa, mas eu me identifico 100% com o que você falou, né? É a vontade de, uma vez que você identifica alguma coisa que você gostaria de saber mais e que acha que está direcionado com aquilo que você pode fazer mais e transformar mais, eu acho que faz todo sentido. Talvez o que mudou um pouquinho, né, essa coisa de o que era antes, essa percepção que a gente tem do aprender para quê. Então, né, na escola,
quando falando de criança, né? Tem aquela coisa que no começo você bota numa criança na educação infantil, você está plenamente tranquilo, ciente, quase plenamente, tem todos os tipos de pais, mas que ela tem que brincar, ela tem que se relacionar com os outros, ela tem que ter contato com várias coisas, e aí, de acordo, conforme ela vai crescendo na escola e vai chegando perto de uma fronteira bem típica que a gente ainda tem hoje em dia, que é vestibular, a gente vai mudando a maturidade da nossa demanda para o ser humano, e o ser humano que antes precisava muito se relacionar, interagir, brincar ou perceber o mundo, ele tem que ir se preparando para um momento específico que é uma prova. É verdade. Né? Então, isso está mudando um pouco, porque a percepção da importância da faculdade, o modelo da faculdade está sendo questionado. Mas assim como ainda tem pais que na educação infantil querem que o filho já aprenda inglês, chinês e espanhol, tem gente que ainda continua achando que faculdade é importante. E é importante. Eu também acho. Tem vários motivos que fazem uma faculdade ser relevante, mas está sendo cada vez mais questionado. E aí o lifelong learning, que a gente tanto fala, né? Para mim é fundamental por um motivo cada vez maior, que o mundo está mudando muito mais rápido do que o conhecimento sistematizado do passado dá conta de se atualizar. Então a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais de inteligência artificial generativa, mas é o exemplo típico, né? Hoje em dia é muito mais importante você entender como relaciona a inteligência artificial generativa ou tecnologia de mundo de uma maneira geral com os conhecimentos que já estão estabelecidos do que o conhecimento por si só, né? Então uma coisa que eu falo bastante em escola e faculdades também, instituições de ensino, elas se desenvolveram para ensinar o passado. É verdade. O histórico. É verdade. E cada vez mais isso está ficando menos relevante. Então, o que eu tenho trabalhado bastante ultimamente é como é que a gente muda essa chave de atitude pessoal e profissional e de desenho organizacional de uma instituição de ensino que foi preparada muito mais para ensinar do que para aprender e se transformar. E você sabe que eu me pego hoje, né, tendo um prazer imenso de estudar. Acaba o dia de trabalho e a minha filha fala assim, mãe, por que você não vê um filme light, sei lá o quê? Eu falo, mas dependendo do filme eu não estou aprendendo nada. Ela fala, mas por que você tem que aprender o tempo inteiro? E minha filha tem 27. Mas eu não sei, é uma coisa assim, é como se eu estivesse jogando o tempo fora. Sabe, eu não sei, não quer dizer que o lazer do nada também não possa ser um ócio criativo, não possa ser tudo certo, eu acho que pode, não é essa questão, mas eu tenho esse prazer em aprender, e aí você falando de escola, eu fico pensando, mas eu não gostava de estudar quando eu estava na escola, eu era a pessoa do fundão, eu não gostava, então como é que funciona isso hoje, que é o maior prazer que eu tenho? Não sei se você tem até uma explicação para isso. Eu não tenho uma explicação, eu tenho uma saída. Ah, ótimo, melhor ainda. Eu acho que são perfis diferentes de pessoas que você conhece bem, né? Tenho amigos, e pensando no meu círculo social e profissional, tem pessoas que eu conheço que elas estão pouquíssimo preocupadas em aprender algo que não seja utilitário para o objetivo que ela tem bem na frente dela. Ah, entendi. Isso vale para dinheiro, vale para esporte, vale para algum objetivo específico. Então, assim, nada teórico, mas é muito mais feeling meu, que tem pessoas que querem aprender pelo aprender mais e tem pessoas que puramente querem aprender, e tem um espectro de pessoas, mais por um fim utilitário muito bem definido, né? Sim. Então, tem amigos meus que não aprendem nada além do profissional. Tem amigos que têm hobby, né? Tem pessoas que têm hobby, então o profissional deixa para lá, não quer aprender nada de outra coisa, mas seja futebol, esporte, coleção de alguma coisa, aeronáutica. Então eu acho que, aqui bem feeling, né? Não tem nenhuma teoria que eu estou me embasando, eu acho que deve ter alguma coisa aí por trás da aprendizagem, e talvez até você saiba algum perfil, algum indicativo específico, sim. mas e eu acho que o que vai mudar, e eu acho que um pano de fundo muito forte que, independente do perfil, vai mudar hoje, é que hoje a gente tem inteligência artificial generativa que consegue, seja qual for a área do conhecimento, te fornecer uma combinação de conhecimento que está a serviço melhor, porém com cuidado, da sua aprendizagem. Então, acho que
Eu apostei em entrar nessa área de aprendizagem com IA generativa justamente por conta disso. Se a gente for pensar, todo conhecimento que foi consolidado, sistematizado e está digitalizado em algum lugar tem o potencial de ser usado e combinado com a IA generativa para propiciar um novo tipo de aprendizagem. Mas, por exemplo, eu quando fiz o meu robozinho lá, eu escrevi: nunca, jamais crie conteúdo que não venha de uma fonte confiável. Porque como ela é generativa, ela pode inventar um negócio. E eu não quero nada que, para mim, não tenha uma base confiável. Não sei se... Assim, porque eu não estou usando para criatividade. Sim. Né? No meu caso, pelo menos. Então, eu não quero que ela seja... eu quero que ela seja, na verdade, quase uma enciclopédia. Mas não algo que ela crie... Eu não quero que ela crie uma teoria do nada. Eu quero que ela tenha embasamento para o meu propósito. Sim. Claro que uma pessoa, outra está fazendo um quadro, está fazendo uma música, ela vai querer que seja mais generativa do que para mim. Não sei como é que você usa nesse ponto. Eu acho que antes de falar como eu uso, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, sempre pensar que a inteligência artificial generativa não sabe de nada. Ela combina textos e informações de uma maneira probabilística. Então, até o confiável que você colocou é digno de desconfiança. Olha que maravilha! Então, antes de falar como eu uso, eu diria, nada é confiável. O Yuval Harari tem uma frase maravilhosa que eu tenho usado bastante nas minhas oficinas, é que no dia que a gente depositar a nossa confiança mais em algoritmos do que no humano, a gente está perdido. Então, a confiança no algoritmo é uma caixa preta, onde a gente pode até saber de onde vêm os dados. No seu caso, você pode ter alimentado, mas essa noção de para ele o que é confiável não é inteligível, ele não tem essa sabedoria. Né? Então, eu não pedi é garantido. a fonte que ele traz, né? Mas enfim, de qualquer forma, ele pode... Ele pode pegar uma fonte... O critério de confiabilidade seu, com certeza, é diferente dele. E o dele é questionável. Então eu preciso dar mais elementos para ele do que é confiável. E o que todo mundo fala, né? Existe ainda uma necessidade de cuidado e de checagem humana que, dependendo do que você quer, pode até ser mais trabalhoso e dispendioso do que o trabalho em si. Então, acho que tem um ganho muito grande em inteligência artificial generativa, de você ganhar tempo, de você combinar informações, de você... Mas a responsabilidade final sempre é nossa. Sempre é nossa. E você falou uma coisa muito legal, que é a revisão. Né? Essa coisa de você não revisar. E se você não tem conteúdo, e se você não tem conhecimento para revisar, você também não vai fazer isso. Não. Você não vai conseguir fazer. E o grande risco que se fala em escolas e faculdades é o quanto, primeiro, falando de escola, a pessoa está pronta para ter esse repertório, ou ela tem esse repertório antes de assumir uma resposta pronta. Escola e faculdade, você está lá para desenvolver a aprendizagem e o pensar, e não para ter resposta. Então, o uso pedagógico, a intencionalidade pedagógica, a intencionalidade de aprendizagem de uma ferramenta, ela tem que ser bem definida. E aí, quando a gente fala de intencionalidade, pensando na Adriana, o que você quer aprender, e pensando numa instituição, requestionar qual é o objetivo daquele curso, de uma escola, o que a gente está querendo desenvolver. Né? Como eu tenho trabalhado bastante com escolas, né? Uma escola geralmente tem uma proposta pedagógica ou um perfil do egresso, falando, o jovem que vai sair daqui, ele vai ser preparado para o mundo, pensamento crítico, criatividade, etc, etc. Ninguém fala que vai passar no vestibular. A proposta pedagógica é sempre alguma coisa Mas tem algumas do que ser até humano. falam, né? Tem algumas que até falam. Mas, e aí a questão é, como é que a escola, antes da inteligência artificial generativa, propunha uma série de experiências e atividades para propiciar que isso acontecesse. E agora, com a inteligência artificial generativa, como é que ela dá conta de não simplesmente dar um uso que dá resposta? Porque a avaliação é uma foto de um momento e que a gente historicamente tem usado isso para certificar a qualidade. A nota da prova é um jeito meio tosco, rudimentar de a gente falar que alguém aprendeu.
Então, agora com IA generativa, que ela consegue te dar a resposta de uma prova, a resposta da tarefa, a gente tem que começar a requestionar quais são os reais objetivos e como a gente vai ter evidência de aprendizagem. Assim, como você trabalha com isso, qual seria a aplicação do conhecimento, a nova evidência de aprendizagem? Ela vai estar, e isso dá para usar a IA generativa também, mas tem escolas que já faziam antes da IA generativa. Uma avaliação não é só uma prova, né? O acompanhamento de um processo onde você tem, claro, evidências ao longo do caminho que a criança talvez não aprendeu aquilo que se esperava dela, mas aquilo que no caminho de desenvolvimento dela era possível aprender. E aí eu estou falando isso, por exemplo, já pensando em inclusão. Porque hoje a gente tem condição de fazer um plano de desenvolvimento, um plano educacional para crianças que demandam alguma educação especial. Neurodivergente da vida. Neurodivergente, algum transtorno de espectro autista, etc. Então, isso vale, caindo agora um pouco para o mundo corporativo também, a gente pode ter uma riqueza de combinar diferentes tipos psicológicos, diferentes características, diferentes maturidades do líder com diferentes caminhos de desenvolvimento e de acompanhamento de uma potencial evidência que a gente pode até usar a IA para ajudar a definir, mas a gente tem que ter o conhecimento humano por trás, né? Então, um conhecimento como vocês também têm na Felipelli de alguns indicadores, seja de quais características, a gente pode colocar um robozinho que olha isso, mas um ser humano por trás que vai cuidar do processo. Como é que você vê, por exemplo, a diferença de aprendizagem no mundo corporativo, por exemplo, nos treinamentos, nos workshops, que hoje também estão mudando muito, e num conteúdo que possa ser um conteúdo mais clássico, tipo de uma faculdade ou de uma escola? Como que você vê, ou se tem diferença, ou talvez não tenha diferença no aprendizagem de um e de outro? Porque quando você faz normalmente treinamento e desenvolvimento para a organização, passa muito por integração, por conhecer as pessoas, por se comunicar melhor. Então, ele é menos técnico e mais de soft skills, na maioria das vezes. Sim. Então, e na escola, na faculdade, ele tem bastante de técnico ou de algum conhecimento específico e menos preparo de soft skills, que eu acho até que devia ter mais. Então, como é que você vê essa questão? Eu acho que dá um passo para trás. Antes de falar das competências, falar do ser humano e da motivação para a aprendizagem. Eu acho que talvez aí tem uma chavinha que separa um pouco, né? Quando a gente está no mundo corporativo ou na idade adulta, é mais claro esse objetivo do porquê aprender. Né? É um treinamento tipicamente corporativo. A pessoa está ou porque a liderança mandou, ou porque faz parte de um caminho de desenvolvimento já pré-estabelecido, então ele tem que passar por isso, ou porque está sentindo a necessidade de desenvolvimento de uma competência específica, ou porque é um pré-requisito, né? Pode até ser algo técnico, por exemplo, sair do mundo aqui urbano, vamos para um mundo agrícola. Chegou uma máquina nova, ele tem que aprender a lidar com um novo trator, com uma nova colheitadeira, ou mesmo um operário de fábrica que tem que ter um treinamento técnico numa máquina nova. Então está bem claro a necessidade de uma nova competência. Então acho que a motivação para aprender é diferente. Né? Quando você está na faculdade e na escola, e esse é o grande desafio que estão encontrando hoje, a gente tem que diminuir essa distância de um futuro promissor. Né? Então, porque na escola, primeiro é brincar, depois, dependendo do perfil do aluno, é aquela coisa que nem você falou, que você não era tão boa aluna. Não. E a gente, muitas vezes, e cada vez está mais difícil, ver o sentido da aprendizagem na escola. Né? Porque antes tinha aquela coisa, você tinha um livro, você tinha um professor, você tinha sua família, o conhecimento era centralizado, você não tinha contato com o mundo. E aí você fala, escola é isso, você tem que fazer isso, você tem que tirar uma boa nota e é assim que tem que ser. Né? Hoje, o que acontece a partir de 13, 14, até antes? Né? Você já tem contato com a internet, você tem contato com o mundo, você está sendo refém de um algoritmo de rede social que fica te mostrando um influencer, que fica te mostrando um TikToker, que o cara ganha dinheiro, que faz isso, que aquilo. Então, o mundo chega muito mais forte e diferente na criança.
Então você tem uma pressão muito grande na escola e na faculdade para dar sentido e para garantir um envolvimento para a aprendizagem nessas crianças, nesses jovens. E no mundo corporativo você tem, por um lado, sim, uma demanda específica de desenvolvimento de competência, de futuro de carreira, etc. e tal, onde o teu futuro está mais bem delineado, mas agora e cada vez mais você tem inteligência artificial e você tem um gap geracional, dependendo da tua empresa e do teu negócio, onde você fala, peraí, o mundo lá fora está funcionando de uma maneira mais efetiva que essa empresa, né? Tem uma série de empresas que ainda não chegaram num estágio de consciência de falar, opa, eu preciso me preocupar com inteligência artificial generativa, está na hora de fazer alguma coisa. E essas empresas, o que está acontecendo, dependendo das pessoas, dependendo de... tem gente dentro falando, não faz mais sentido eu ficar fazendo do jeito que eu estou fazendo, quando eu tenho um robô, uma funcionalidade, uma tecnologia que eu consigo fazer. Então, nas empresas sim está começando a ter um questionamento de, peraí, quando e como eu preciso incorporar esse tipo de nova tecnologia no meu jeito de fazer negócio, né? Então, respondendo um pouco mais a tua pergunta, eu acho que existe sim uma grande diferença em termos de maturidade do ser humano, uma criança e um jovem, em termos de demanda de competência a ser desenvolvida, em termos da percepção da necessidade de aprender e uma motivação interna para aprender. E esses ingredientes, junto com a inteligência artificial generativa e com uma coisa que nunca aconteceu antes igual, que é as crianças estão usando mais que os professores, que estão usando mais que a escola, e os funcionários estão usando mais do que as diretrizes institucionais. É fato. Então, essa tensão bota uma necessidade, uma urgência nas organizações e nas instituições de ensino de falar, a gente precisa fazer alguma coisa com isso. E aí, o que você tem visto nessa parte das escolas, enfim, né? Não sei o quanto do teu tempo você fica com escola ou... Hoje está mais ou menos meio a meio. Tá, com organizações e escola. Não, mais escolas e vai, 40, 40 e 20. 40% escolas, 40% faculdades. Eu estou começando a ajudar mais organizações, pensar o que a gente tem que começar a fazer com isso. E é interessante que tem duas grandes áreas que eu estou dividindo meu trabalho. Primeiro, a definição de diretrizes. Tá. O que se espera de uma escola, de uma faculdade, de uma empresa, mesmo tendo ou não tendo regulamentação bem definida, é como a gente considera, quais são as oportunidades, quais são os riscos e como a gente vai colocar os nossos guardrails, as nossas guidelines, as nossas diretrizes para lidar com isso. Né? Porque como cliente, como pai de estudante, como a gente vai chegar uma hora e falar, peraí, como é que está sendo usado? Né? Isso aqui que você está me fornecendo é um contrato, é uma proposta que você fez, que a inteligência artificial fez, quem checou, como checou, qual tipo de serviço eu vou ter. Então, tá tudo meio E dá para reduzir custo usando também. Com certeza. E esse é um ponto que eu acho que é importante. Você não perde qualidade, você talvez diminua custo. Você diminui custo, mas você tem um risco de negócio se você for pensar só em redução de custo e não olhar para compliance, não olhar para dados, você não olhar para qualidade. Tem casos famosos, grandes casos famosos da Samsung, que um funcionário lá atrás, em 2023, se não me engano, pediu para fazer uma análise de uma planilha e botou dados confidenciais dentro do ChatGPT. Tá. Vazou isso e era uma época que eles não tinham uma base de dados fechada, então perdeu o emprego. E outro caso famoso do advogado. Do advogado da empresa aérea, né? Então, isso deve estar acontecendo no mundo inteiro e a gente não sabe, né? Com certeza, nesse prédio que a gente está gravando, deve ter uma empresa que está fazendo alguma coisa errada com o ChatGPT. É por isso que a gente falou no início aqui de ter uma supervisão do humano. Sim. Mas, de qualquer forma, você acelerou o processo. Muito. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa da área de marketing e eles estavam criando... na verdade, é uma mulher, ela criou vários robôs. Então, algumas coisas, não é que ela não precisa do conhecimento dela mais, mas esse robô criou campanhas e pegou materiais que ela mesma imputou ali e assim, acelerou o trabalho dela. Então, talvez, ao invés de você ter 2 pessoas fazendo isso, você vai ter uma.
Então ele vai tirar, mas vai dar espaço em um outro lado, como tudo na vida, Sim. né? A gente sempre vai ter mais gente. Na medida que você vai mudando as tecnologias, você vai tendo pessoas que são mais aptas para trabalhar, porque já estudaram, etc. E tem pessoas que vão perder o emprego. E tem uma coisa interessante para pensar nisso. Nesse caso que você falou, a pessoa desenvolveu um robô para ela ou para a empresa? Eu acho que para ela. Então, você como empresária, né? Para ela fazer o trabalho dela mais fácil. Você gostaria que alguém que trabalhasse com você desenvolvesse um robô para a pessoa ou para a empresa? Então, esse tipo de definição, de orientação e como desenvolver para a empresa, né? É uma coisa porque, no fundo, a produtividade, entre aspas, pode estar indo para ela ou para um funcionário, seja lá qual for a empresa, que está usando o tempo livre de uma maneira boa ou ruim para ela ou para a empresa. Né? Então, esse tipo de decisão de quais processos e como eu prioritariamente quero que a minha empresa considere é importante. Hoje o que está acontecendo em escolas e empresas é isso. As pessoas estão muito mais aprendendo sozinhas e aprendendo antes para um benefício próprio que pode ou não reverter para a empresa. Né? Então, o que eu acho que... Neste caso até reverbera, não vejo como, porque é um trabalho que a pessoa teria que fazer e ela está fazendo em menos tempo. Sim, eu gosto de pensar com extremos no espectro da ética humana. Então pode ter uma pessoa que sim, eu vou fazer o meu trabalho mais rápido e conseguir fazer melhores tarefas, entregar melhor e me promover na carreira e ter chances melhores, ou como está acontecendo, principalmente por conta da pandemia, sim, eu vou conseguir fazer em metade do tempo e eu tenho outro emprego remoto, que eu trabalho para os Estados Unidos, mas tem vários casos de pessoas, principalmente relacionadas à tecnologia, com um emprego remoto, que estão trabalhando em 2 lugares. Isso é verdade, né? Isso é verdade. Então, se você não combinou o jogo, aí eu não acho legal. Se você combinou, eu acho perfeito. E aí, pensando com uma cabeça organizacional, né, o que eu estou falando em projetos, é que nunca antes a gente teve que fazer um esforço tão coordenado com algumas competências de gestão que a gente tem que juntar. Né? Então, a gente tem que pensar, sim, em questões de letramento digital e letramento de inteligência artificial, né, no sentido de uma alfabetização, sim, mas também em gestão de mudança, novos desenhos organizacionais, gestão de conhecimento, nesse caso que eu falei de quem, por quê e para quem está usando a inteligência artificial e como. Né? E fazer isso de uma jornada onde também é uma realidade em todas as organizações que eu estou em contato, onde o gap ou o espectro de maturidade de uso é muito diverso. Em todas as organizações tem gestores, líderes, professores que estão usando, que já começaram a brincar, que já estão mexendo, que desenvolveram coisa, e tem gente que está fazendo zero. Ou por falta de curiosidade, ou por outros interesses, ou por medo, ou por perfil. Mas o que você tem nas organizações é um gap muito grande. Então, até o esforço de fazer um letramento de IA e de processos vai ser muito maior, porque antes era muito mais top-down. As empresas tinham processos de mudança, transformação digital, ERP, que eu mexi no passado muito, né? Esses softwares de planejamento integrado, onde a empresa chegava com processo e fazia um processo controlado de desdobramento de capacitação. Hoje isso não dá mais para fazer. É assim, e eu vejo também uma preocupação das próprias universidades com a produção de conhecimento. É verdade. De quem é a autoria, como que você faz, se vale o estudante usar, se não vale, se passa lá pelo crivo das detectores de inteligência artificial, que eu acho que vai chegar uma hora que vai estar difícil até detectar. Tem uns casos assim tristes de revistas científicas, onde teoricamente você tem o seu artigo remetido para uma avaliação de pares, e que eles fazem a avaliação e depois publicam na revista. E aí, alguns exemplos que surgiram no ano passado também, de artigos que tinham inclusive o cabeçalho do ChatGPT. E palavras típicas. Então, a grande questão... Nossa, não fizeram revisão nenhuma. Não fizeram revisão nenhuma, né? Então... Bom, mas aí, pelo amor de Deus, né? E aí, o ponto é justamente isso, né? E eu penso, falando como pai e como quem trabalha com escolas, né?
sim, a gente vai precisar ter mecanismos de controle, mas mais ainda, a gente vai precisar ter mecanismos de educação e desenvolvimento ético e de pensamento crítico para as pessoas saberem que é possível e saberem que é errado. Né? Não dá para acabar com a má intenção no mundo, não dá para. Mas eu acho que isso é um ótimo reforço de falar. Hoje, a gente precisa ainda mais educar a parte humana e dar conta da parte tecnológica. Né? Um termo que é super adequado para falar em escolas e faculdades e qualquer organização é a inteligência aumentada. Que é a inteligência artificial em parceria com o ser humano a serviço da potência humana. Aquela frase que não vai ser a inteligência artificial que vai roubar o seu emprego, vai ser alguém que usa bem a inteligência artificial. Né? Então, é um meio, é uma ferramenta disponível para a gente agora. Eu não sei se você assistiu um seriado do Bill Gates, que ele lançou agora esse ano. Eu comecei a ver, eu não vi ele inteiro. Assim, no primeiro episódio, ele já fala que algumas coisas que o próprio chat GPT está fazendo, eles não sabem como foi gerado. Perfeito. Né? E tem uma declaração que eu vi do prêmio Nobel, eu esqueci o nome dele, que é aquele cara que era do Google, que ele pediu demissão do Google. Sei. Também não vou saber o nome agora. Que ele ganhou o prêmio Nobel, né? Porque ele fez a questão a partir da molécula do nosso DNA. Ele fez porque a inteligência artificial baseada no mesmo modelo de RNA e etc, né? E aí também eles descobriram várias coisas. E uma das razões que ele disse que pediu demissão lá é exatamente por causa da inteligência artificial, que ele precisava poder falar mais abertamente de que... Dos riscos. Dos riscos, exatamente. Então, como que você vê isso, né? Quando a gente está falando aqui da inteligência aumentada, que o ser humano trabalhando junto com a máquina, a gente falou muito aqui também de que a gente acredita de que a pessoa tem que ter o conteúdo para ela usar a inteligência artificial como a gente começou a usar computador há uns anos atrás. Você se beneficia daquilo, mas ao mesmo tempo você é o dono do conteúdo, né? Agora, quando ela passa a ser esse risco de se tornar mais inteligente e etc., você já parou para pensar nisso também? Algumas vezes. Eu acho que tem... A primeira coisa é que você tem que ter maturidade e repertório para um humano com maturidade, repertório e responsabilidade para tomar a decisão final. Certo. Então, o mais crítico, e que as primeiras discussões mais acaloradas foram aí, de armas utilizando a inteligência artificial para tomada de decisão. Né? Isso é um absurdo, é um absurdo completo. Assim como é um absurdo completo a gente deixar solto pessoas que não têm maturidade, repertório e responsabilidade para aceitar ou não uma sugestão de seja qual for a inteligência artificial. E aí vale para um ambiente profissional de tomada de decisão, vale para um ambiente de aprendizagem numa faculdade, um professor, um aluno, etc. Então, eu acho que os cuidados têm que ser esses. E além de questões jurídicas também, né, que aí eu acho que é mais regulamentação que tem que existir, e ainda a gente está devendo a questão de regulamentação, por questões de fake news, por questões de documentação, por questões de a gente hoje estar muito dependente de decisões que a gente toma baseado em texto, ou em imagem, ou em algoritmos, e que a gente não sabe, não pode ter certeza de onde veio. Né? Desde falsificação de vídeos, falsificação de redes sociais e robôs que acabam gerando promoções em Instagram, TikTok, etc. E você, porque ele conhece o seu mecanismo de decisão, ele te leva para uma coisa. Aconteceu comigo. Eu comecei a consultar um monte de coisa, eu quero voltar a correr. E comecei a consultar e checar contas do Instagram de corrida. E aí o que começa a aparecer direto são promoções de marcas boas de tênis, onde você faz um teste, um desafio que eles chamam, e aí você ganha um desconto que chega a 80%. Eu falei, toda cara de algoritmo que quer me fraudar isso, então vamos indo. Aí no final, quando você pede os seus dados, vai checar para onde vai isso. Qualquer lugar menos a empresa
detentora do produto ou varejo, etc e tal, né? E tem gente que cai nisso com certeza. Ah, com certeza. Uhum. Assim, numa dessa, você cai. Inclusive, eu soube de um caso de uma pessoa que clonaram a voz dela e ligaram com a voz dela. Perfeitamente possível, né? Então, acho que... E não é algo assim, é caseiro hoje em dia. Hoje em dia é caseiro. Mas, assim, indo para tua pergunta, eu acho que a gente... os benefícios podem ser maiores do que os riscos, mas a gente tem que cuidar desse meio de campo, né? Hoje eu estou bem a par do assunto em termos de escolas e faculdades, menos a par em termos de empresarial no sentido legal e riscos. Hoje eu estou lidando bastante com riscos pedagógicos e riscos de, quer dizer, você de se comprometer a ensinar uma coisa que você não está ensinando, um risco de você ter um contrato implícito ou explícito com um estudante e você não está cumprindo, e o risco de você não estar socialmente, moralmente desenvolvendo uma pessoa no sentido que a gente acha que seria interessante. E aí isso vale para organizações também. A gente vê alguns países nórdicos que começaram o computador tirando o computador da sala de aula. Você acha que é possível a mesma coisa? Eu acho que é totalmente possível, mas é uma decisão da escola, a primeira instância da sociedade. Qual é a responsabilidade em desenvolver alguma competência no aluno? Então, a escola também, claro, que a responsabilidade dela é responder, por exemplo, matemática, português, ciências, tem todo um currículo já pré-definido, e isso uma escola socialmente se compromete a entregar no desenvolvimento de uma criança. Celular, inteligência artificial, computador, é parte da vida de uma criança. Então, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, falando de escolas, ela já tem diretrizes, expectativas de aprendizagem nesse sentido também. Mas o que não está tão restrito é como ela vai fazer isso. Então, o que está em a discussão do celular hoje na sociedade? Tem na BNCC, que é a responsabilidade da escola, desenvolver letramento digital nas ferramentas disponíveis. E aí tem que se decidir. É responsabilidade da escola? É. Então, celular está inserido nisso? Tá. Celular faz mal para o desenvolvimento da criança? Faz, está provado. Então, quando e como a escola vai dar conta, ou se muda a lei, ou quando e como a escola vai dar conta de propiciar esse letramento que está previsto em lei, né? Vale a mesma coisa em inteligência artificial generativa, não está explícito, mas é a mesma coisa, né? Então, eu como pai de uma menina que está no 8º ano, né, eu quero que ela se desenvolva, eu dou conta de algumas coisas, mas a escola tem uma responsabilidade já acordada de fazer um pouco isso, né? Então, acho que faz todo sentido ter essa discussão que existe hoje em dia. Celular, sim, está provado que é prejudicial. O tempo excessivo de tela, principalmente. Tempo excessivo de tela, manipulação por algoritmos de redes sociais e uma série de coisas, não tem dúvida. Prejudica o desenvolvimento de uma criança a partir de uma certa idade. Mas então a gente tem que equacionar como escola e como sociedade, como é que eu pego o que está previsto em lei e equaciono com isso, com esse movimento que está surgindo. A gente falou no começo aqui, você citou uma frase do Yuval Harari. Tem uma que ele coloca que me chama muito a atenção, até porque tem a ver com o meu trabalho, que ele fala que como os algoritmos estão aumentando e ficando cada vez mais inteligentes, e essa coisa da inteligência também artificial, que a diferença de alguém que vai na maré, né, que o algoritmo ele te faz ter desejos, ou te impulsiona, né? Que é o autoconhecimento. Sim. Então, que o autoconhecimento vai ser o diferencial para que as pessoas consigam ter um centro, centrada, presença, e falar, isso daí estão me manipulando, eu não preciso disso. Isso não diz respeito a mim. Mas para isso eu preciso ter um certo distanciamento, uma boa análise e um autoconhecimento, de saber como que você é tocado por essas coisas. Perfeito. Ele é genial quando ele coloca isso, ele coloca também, ele até gosta de chamar, não é inteligência artificial, vai desenvolver num nível de uma inteligência alienígena.
Porque como ela se desenvolve sozinha e tem critérios e parâmetros que a gente não controla, né? Não é que foi artificial, é alguma coisa que é criada pelo homem. A inteligência artificial, na medida que ela vai se autoalimentando, não é mais o homem que criou. Não. Porque ela está se auto-influenciando, né? É verdade. E ele fala essa questão, é muito legal e eu gosto de um outro autor que fala que as crianças não são mais nativos digitais, elas são inocentes digitais. Porque elas nasceram num mundo já reféns dos algoritmos. É verdade. E nós somos um pouco reféns do algoritmo, mas a gente tem chance de se distanciar um pouco. E é difícil, né? Quem nunca ficou muito tempo lá, mais tempo do que devia, vendo besteirinha no celular ou no computador, né? Então, eu mesmo ponho alarme. É 100%, 110% importante o que você falou, e essa necessidade de a gente ter consciência que a gente... O Yuval fala isso também, que algoritmos sabem mais da gente do que a gente mesmo. Ou, talvez não em alguns aspectos específicos, mas naquele aspecto que nos mantém refém, eles dão de 10 na gente, né? Então, é fundamental isso. Já era para redes sociais, antes de ter inteligência artificial generativa, e agora é mais ainda, né? Porque esse efeito é potencializado. E aí você não desenvolve também, eu sei pela neurociência, algumas partes cerebrais também. Sim. Né? Do mesmo jeito que a gente sabe que falar línguas desenvolve algumas partes, tem outras que também precisam ser desenvolvidas com o próprio aprendizado. Sim. E aí, quando você só usa os gadgets, né? Você com certeza está diminuindo essa estímulo cerebral e prejudica toda a aprendizagem. Perfeito. Não sei se você, que é mestre e doutor em aprendizagem, não sei se passou isso pelos seus estudos, essa questão. Só na Felipelli que eu fiz o Neuroleadership. Mas eu acho é perfeito isso, porque a gente se coloca em condições que geram menos conexões. Então, o incentivo para outras conexões, para pensar diferente, para sair do meu caminho já que está plasticamente estabelecido nas minhas conexões neurológicas, a gente tem menos incentivo. Porque a gente está nessa bolha algorítmica de impulsos, de incentivos, e que a gente não vai para outro caminho. Né? Por quê? Porque a gente está sendo incentivado a ficar mais tempo engajado nisso. Então, essa questão de fazer outras conexões acaba sendo prejudicada. Aliás, é uma coisa que foi um estudo muito legal que o BCG fez com o Boston Consulting Group, que é uma consultoria internacional mundial de estratégia, fez com 750 consultores e um instituto que, se não me engano, é Henderson. E eles fizeram bem focado no trabalho do consultor, né? Então, os consultores que usaram inteligência artificial generativa, por um lado, tiveram um benefício de 40% de melhoria na produtividade. Eles conseguiram entregar um resultado com qualidade, com tempo, simplificando um pouco, com tempo 40% melhor. Mas, por outro lado, identificou-se também na faixa de 40% uma redução da criatividade. Por quê? Porque eles estavam sendo sempre influenciados e levados por um caminho que algum algoritmo sugeriu. Então, seja pela aprendizagem, seja pela criatividade, né, o uso excessivo da inteligência artificial generativa tem o potencial de, entre aspas, atrofiar a nossa capacidade humana. Assim, você usa bastante o Waze ou... O Waze, exatamente. Né, atrofiou a minha capacidade de navegação em ambiente urbano. Tão fácil quanto isso, né? É verdade. Então a gente tem que fazer essas escolhas conscientes também, autoconhecimento. O que eu estou disposto a terceirizar da minha tarefa no dia a dia para que, se por um lado agiliza meu trabalho, por outro lado tem um risco de atrofiar minha competência. E isso uma criança e um jovem na faculdade não tem. E aí, e talvez num trabalho também, na gana de fazer mais rápido ou de fazer melhor, a gente acaba terceirizando e atrofiando áreas críticas da nossa humanidade. Esse é um risco. Isso é um risco. E aí, assim, se você pensar, o ChatGPT foi divulgado, não, ele foi criado há muito tempo atrás, mas ele só foi ao público disponibilizado em 2022, final de 2022. A gente não vai fazer 2 anos agora,
Tá fazendo 2 anos agora. Se você pensar em 2 anos o que a vida mudou em função de todas essas coisas, então nós da nossa geração, você já tem consolidado muitos anos da sua vida. São os últimos 2 que você usou mais um facilitador, mas você teve muito tempo para consolidar um monte de sinapses e de desenvolver e etc, né? Tudo bem que pode até atrofiar, mas você desenvolveu. A preocupação é as crianças. Perfeito. E o jovem que vai fazendo, que já estão nesse ambiente, que não desenvolveram determinadas coisas, né? Talvez a gente tenha que ter, do mesmo jeito que a sociedade ficou sedentária e a gente criou as academias para compensar, talvez a gente vai criar outros tipos de academia. Pode ser. Para desenvolver o cérebro, para poder otimizar algumas coisas, já que a gente tem tantas coisas que não exercita o cérebro. E vale, ótima lembrança, e vale para crianças, mas a gente começou falando no começo da conversa das características semelhantes que a gente tem de sede de aprendizagem. Pode ter gente da mesma geração, e eu tenho certeza que tem, porque eu conheço algumas, gente da mesma geração que nós, e que não está nem aí com inteligência artificial generativa. Verdade. E que se essas pessoas estão em organizações ou socialmente, e a gente espera que a sociedade como um todo saiba usar com potência e consciência esse tipo de coisa, né? O processo de desenvolvimento dessas pessoas a gente vai ter que pensar como fazer também. Pensando no ambiente corporativo, no ambiente organizacional, é uma mudança de chave totalmente necessária. Você tem razão, da nossa geração tem gente que nem se interessa mesmo. Aliás, não se interessa nem por inteligência artificial, é por muitas coisas de tecnologia. O meu irmão não tem rede social. Ele não gosta, ele é mais novo que eu. Então, eu respeito, obviamente, lógico, cada um é uma escolha, mas você vê, tem pessoas que não querem. Faz parte disso. E até agora, eu nunca tinha pensado nisso, conversando com você, eu pensei, né? Porque a gente está falando em ambiente organizacional, a gente está falando em tecnologia, mas tem uma série de outros profissionais que na sociedade nunca tiveram que usar tanto tecnologia, né? Então, esses profissionais... Área da saúde. Área da saúde, né? Então, se você for olhar a quantidade de médicos ou artistas dependendo do ramo até que tem redes sociais, é muito menor do que um outro tipo de profissionais. Mas como a inteligência artificial generativa está chegando tão pervasiva em toda a sociedade como um todo, tem uma segmentação importante de se cuidar aí também, de como esses profissionais vão ter acesso ao conhecimento ou à aprendizagem com esse novo modelo que está se apresentando aqui com inteligência artificial generativa. Verdade. Né? Então, é um viés que nosso passado traz pelo corporativo ou por instituições de ensino, mas tem uma série de outras pessoas, e aí eu incluo também o risco enorme de a gente ter um gap de conhecimento pelo gap digital que já existe, né? Tudo isso que a gente está falando vale para quem tem acesso. Né? E quem não tem acesso à internet, à energia elétrica ou a algoritmos ou a dispositivos, já também vai ficar cada vez mais longe. Bom, eu sou muito otimista. Eu também. Então, eu acho que no fundo tudo isso vai ser benéfico, vai ajudar, vai facilitar a vida. Eu acho que é um desenvolvimento que vai numa direção, vai melhorar a agricultura, vai melhorar a saúde, vai melhorar talvez até a construção de casas, já melhora, né? Construção de casas, que vai poder ser acelerada e vai poder... Então, eu acho que, assim, o ser humano, estando bem cuidado mentalmente, ele vai conseguir usar... A gente não tem controle, obviamente. Veja o que está acontecendo no Oriente Médio, as guerras e as coisas todas, né? Que a gente olha e fala, como que isso está acontecendo em 2024, né? É meio surreal. Parece uma realidade aumentada, mas é uma tristeza. Perversidade aumentada. Uma perversidade aumentada, né? Uma falta de consciência aumentada. Então, isso me deixa triste, por um lado. Mas eu acho que no final nós vamos usar as coisas para o bem.
Porque tem mais notícia boa das pessoas do que ruins. É que as ruins, como você viu lá na Felipelli, elas chamam mais atenção do cérebro do que as boas. Mas eu acredito que tem muito mais coisas boas acontecendo do que ruins. Embora a gente veja algumas coisas aí. Eu concordo com você. Eu acho que os alarmistas falam que as pessoas vão usar para o mal. Mas sempre teve pessoas que usaram as ferramentas disponíveis, seja qual foi a era, para o mal. Né? Verdade. Então o que a gente tem que potencializar é que as boas pessoas saibam usar para o bem e que isso seja muito maior do que aquelas que usam para o mal. Né? Por isso que eu acho que é tão crítico a gente pensar em inteligência artificial generativa para aprendizagem, para desenvolvimento humano, junto com o autoconhecimento, para a gente ter essa questão de falar, olha, tá chegando brincadeira nova aí. É super potente, mas é bem arriscado. Vamos aprender a mexer e vamos potencializar, né? Então, se for olhar o processo, eu nunca mexi profissionalmente, não fiz curso de tiro, né? Mas a gente pode pensar essa mesma definição com a pólvora e com as armas, né? Então, é uma coisa perigosa. Não, e você sabe, se você falou da pólvora, me veio um negócio na cabeça. Eu outro dia estava vendo o programa, adoro esses programas de curiosidades. Do History Channel, essas coisas. E eu não sabia que o Dupont, o negócio original era pólvora. Era pólvora e dinamite. Eu falei, caramba, isso eu não sabia. Mas você falou pólvora, veio na minha cabeça aqui, Dupont. Mas a gente eu acho que tem que reforçar esse lado de uso. E eu acho que não, por mais que tenha regulamentação, etc e tal, a gente chegou num ponto que eu acho que não vai conseguir desligar e regredir. Então, no ponto que a gente está hoje, já merece um esforço de aprendizagem, desenvolvimento humano bem significativo. Então, a minha aposta é vamos fazer isso de uma maneira responsável, consciente e benéfica. Então, acho que é por aí que a gente tem que ir. Aí eu queria te perguntar, como que você acredita que a gente possa estimular o jovem a se interessar pelo autoconhecimento? Boa pergunta. Eu vou de bate-pronto. O que me dispara aqui, eu acho que ele tem que estar motivado para isso. E tem uma teoria de motivação que em inglês é ABC mais M, em português é PAX, que veio lá do pessoal de educação de Harvard, que é pertencimento, autonomia, competência e significado. São os elementos que fazem uma criança estar intrinsecamente motivada a aprender. Então ela tem que se sentir pertencendo a um grupo, se sentir com algum nível de escolha. Em inglês fica bonito, eles falam voice and choice. É legal. Voz e escolha. Né? Então, quando você fala, você tem que dar um caminho em que minimamente, em algum aspecto, a criança escolha a experiência de aprendizagem que ela quer ter. Ela tem que se sentir competente para fazer, nada mais frustrante e desmotivador para aprender se a criança sente que ela não consegue. E tem que ter algum significado para ela. Né? Então, traduzindo isso e vendo se faz sentido o que eu estou falando para o autoconhecimento, talvez a gente trazer um elemento que faça o link com a realidade da criança. Né? E ela vê significado nisso. E ver os benefícios para isso. E ver os benefícios. Porque autoconhecimento é difícil, né? A gente tem que se deparar com alguns aspectos que às vezes a gente tende a fugir ou evitar. Então, talvez, como a criança está chegando, e tem técnicas, eu acho que tem desde cedo, né? Lembrando aí quando minha filha era pequena, né? Aquela questão de nomear os sentimentos, de não restringir e não barrar a manifestação de sentimentos, de aprender o que está acontecendo e de perceber, se auto-perceber naquela coisa lá do divertidamente, do filme, Muito bom. Eu acho que você vê como isso está permeando mais a sociedade, que hoje não é da Cinderela o filme. É de questões de emoções. E eu acho isso muito bacana. Eu acho que esse é um bom caminho, assim, de explicitar as emoções, de aumentar a consciência, de falar, olha o que está acontecendo, percebe, fazer pequenos distanciamentos e trabalhar por esses desafios, assim. Mas eu acho que
tem que sempre lembrar, eu gosto de lembrar desses 4 elementos assim, de a gente, se não sempre garantir todos, pelo menos ter em mente que é importante a gente fornecer isso e não privar. Eu era bem jovem quando eu comecei a me interessar por isso, porque eu via o seguinte, até coisas na televisão, você vê um jogador de futebol que vai, na minha época, né, era um jogador de futebol, me veio assim, não que eu tenha a idade do Garrincha e do Pelé, mas foi o que me apareceu, eu vi. Que era assim, falando, o que aconteceu com o Pelé? Não, ele deu super certo, ele fez tal coisa, ele foi pro Cosmos, fez isso, aquilo. E o que o Garrincha fez? Putz, o cara apagou, ele ficou na bebida. Então, o que acontece que faz uma pessoa que teve o mesmo sucesso num determinado momento, um deslancha, outro para? Por que um executivo, um deslancha, outro regride? Por que um esportista ele tem um controle lá na quadra de tênis e ele faz... Não estou dizendo só do preparo. Imagina que a gente está em pé de igualdade. Tá? Então eu começava a olhar e falava, mas tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa que é da pessoa. Que ela faz aquilo andar ou faz estagnar. Então, a pessoa que fez uma universidade, por exemplo, e ela pegou aquela matéria e agregou um valor, ela teve uma... E a outra simplesmente mudou o mercado dela, ela paralisou. Ela não conseguiu fazer mais nada. A outra não, foi inovar. Tudo bem, vai falar, não, é criatividade? Não, tem um recurso interno de eu não parar, de eu querer me reinventar. Eu tenho que ter uma condição interna de uma inteligência emocional para eu lidar com isso, porque senão eu vou pro buraco, por mais criatividade. E quantas pessoas você vê que são geniais, com QIs altíssimos, e que a vida profissional dela não decolou. E uma que era até mais limitada, ela conseguiu. Sim. Então, eu vejo que o diferencial está nestas questões que colocam você para soft skills melhor. E isso tem a ver com autoconhecimento. Tem. E talvez, eu acho que... Não sei se faz sentido isso para você. Total, ainda mais vindo de você. Não, porque e tem uma coisa que eu acho que socialmente a gente acaba sendo colocado num caminho e demandado por questões que não tem a ver com a gente. Então, o fato de não se conhecer e ainda continuamente ser demandado de um sucesso, de uma performance, de alguma coisa que não é sua característica, te bota num caminho que acaba sendo um ciclo vicioso, e não virtuoso, uma espiral descendente em que você não vai sair. Né? Não que você vai para o fundo do poço, que você vai se acabar, mas a sua vida acaba não aproveitando o seu potencial, que por características individuais, seja por qual lente de autoconhecimento ou indicador que você for usar, você está sendo demandado por atitudes, competências e tarefas e até profissões que não têm a ver com você. Né? E eu sei que nem tudo é 100% correto, né? Então, sendo certificado na Felipelli, tendo passado alguns processos, meu doutorado foi usando um instrumento, o MBTI e o MMETIC na educação. Você fez isso? Então... Ai, eu quero ler esse material, você nunca me contou isso. E aí, é claro que funciona para a maioria dos casos, mas alguns casos não funcionam, né? Então, não é verdade absoluta. Quer dizer, você fez o estilo de aprendizagem para determinados perfis psicológicos, você precisa de um incentivo em determinadas coisas do que outras. Então, um vai funcionar bem com uma leitura, o outro com uma interação, mais ou menos isso ou não? Sim e não. Porque a minha preocupação, a minha pergunta principal foi, olhando para crianças que aprendem e com a consciência que a gente já tem que ter uma diferenciação pedagógica, que não faz sentido para uma aula de 30 alunos da mesma aula. Então, na educação tem algumas características, não com indicadores, que falam que eu tenho que ter estratégias didáticas diferentes. Daí eu falei, peraí, mas eu trato os alunos como iguais, como diferentes, mas os professores são iguais?
Porque nada na formação de professores olhava algum tipo de diferenciação. E aí o que eu fiz? Eu olhei o professor com a lente do MBTI, olhei as crianças, eu não fiz o indicativo do MMTIC, que é o MBTI para as crianças. Para as crianças, mas eu falei para os professores, falei, olha, seu tipo psicológico é esse, crianças têm essas características, a gente não vai rotulá-las como isso, mas é importante saber que a semente de uma margarida vai dar uma margarida, não vai dar uma rosa. Isso. Né? Então, e aí eu desenvolvi estratégias didáticas diferentes conforme o tipo do professor para a diversidade dos alunos. Que bárbaro! E aí eu fiz um programa de formação para uma escola, testei isso, e isso virou minha pesquisa de doutorado. Funcionou super bem, é um caso pequeno, foram 27 professores, mas todos eles falaram 4 perguntas principais. Sim, eu me identifico com o meu tipo psicológico do MBTI, sim, eu consigo direcionar diferentes estratégias didáticas conforme o meu tipo, porque eu ofereci um cardápio para eles. Percebendo o desafio em sala de aula, eu consegui endereçar uma estratégia específica e perceber melhora no resultado do desafio. É porque você percebe como os tipos têm vontade de aprender, né? Tem um livreto lá que a gente tem daquilo, e eu percebo o meu perfil, por exemplo. Porque mesmo. Se você me deixar trancada e fazendo só aquela coisa rotineira nem me pega. Minha cabeça já foi. Não consigo ficar. Mas te dá a escolha e te dá a motivação já. Me dá autonomia que eu... Então, no fundo, a tua pergunta, eu acho que é fundamental a gente ter essa questão do autoconhecimento. Pode ser qualquer um deles, as pessoas são diferentes, né? E eu acho que agora é ainda mais crítico, em época de inteligência artificial generativa, a gente valorizar essas diferenças, seja para aprender, seja para falar. O robô não vai ter isso. Então, a gente não tem... Podemos até brincar de fazer alguma coisa depois. Eu quero... Qual é o tipo psicológico de um robô? Qual é o tipo de interação humana que ele tem? A gente não tem, a gente não sabe. E isso vai gerar uma pasteurização. Eu estou criando essas ideias agora. Vai gerar uma pasteurização de resposta que com certeza vai prejudicar um monte de gente. Mas você sabe que tem um aplicativo que é o, não sei se você conhece, que é o Réplica? Não. Que ele... que faz atendimento psicológico, não é? Não, ele quer tipo criar um meio que um avatar para conversar com você. Ele não fala de perfil psicológico, mas o que ele pergunta? Tem lá o filme, o Ela, né, que é o Her, tem o Eu Robô, e eu não lembro os outros. Ele vai definindo um perfil seu. Ele tem então ele pergunta assim, você se relacionando com a máquina, né? Qual desses filmes mais tocou você? Então, se, por exemplo, no meu caso, foi o Her. Então, se eu coloquei lá que é esse filme, provavelmente ele sabe que eu gosto de um robô humanizado, que eu não gosto de uma coisa muito, sabe, aquele robô meio agressivo, não é o caso. Então, aquilo te guia para uma jornada totalmente diferente. Que o robô que está lá vai me tratar dessa questão. Então, aliás, tem um filme muito interessante para você, não sei se você viu, que chama O Homem Ideal. Não. Vou ver. É uma mulher, que vai, uma cientista que vai fazer um teste, e esse teste, ela tem um robô que seria o ideal de homem da vida dela. E eles criam esse robô. Aí ele começa a se relacionar. Ela tem que viver com ele 15 dias para interagir. 15 dias ou 2 meses, agora eu me confundi. E aí ela se apaixona mesmo. Porque depois ela até manda o robô embora, porque não, ela tem uma consciência de que eu estou me relacionando com o robô. Mas como isso vai permear a sociedade? Eu acredito que vai. Vai. É assustador, mas eu acho que corre o risco. Eu ouvi de uma pessoa que está desenvolvendo robôs para RH, que na Europa parece que já tem casos
em que uma pessoa, você tem um robô de RH de atendimento nas empresas. Então, esses robôs, por exemplo, a pessoa teve um feedback muito forte do chefe, ficou alterada e foi falar com o robô. E aí desenvolveu um relacionamento e uma proximidade, um conforto de falar melhor com o robô do que com o chefe. Ah, isso eu já ouvi dizer. Inclusive terapias. E aí o que acontece, né? Ela falou, essa pessoa me falou desse caso. Falou, o que estão falando na Europa agora é que as empresas vão ter que dar um jeito de fornecer a parte pessoal, não corporativa desse robô para a pessoa quando a pessoa sair. Porque a empresa foi responsável por gerar uma dependência. É um recurso que está sendo benéfico, que já foi adquirido pela pessoa, que tem os dados da pessoa, que tem o relacionamento da pessoa. Então, se por um lado você falar, que legal, a pessoa encontrou um apoio maior no robô do que no chefe. Por outro lado, você pensa, peraí, né? De que a gente está falando? E aí cabe a mesma questão de se relacionar com um amigo ou com um psicólogo, ou como essa coisa funciona, né? E aí me assusta um pouco, sendo bem sincero, a questão de como um consultor que faz tipo psicológico, coisa assim. Sim, muitas vezes a gente acerta, mas o quanto tem de feeling nosso? Verdade. Quando, né, se a gente for criar um robozinho que faz, por exemplo, o MBTI, né, e que você coloca lá as perguntas, e que faz interação, e que faz o assessment, e que o que a gente perde dessa relação e desse feeling, e que vai ficar lá, e pior ainda, vai ficar lá com uma caixa preta. Porque no fundo a gente está falando de um processo probabilístico, por mais que os dados são controlados, que você vai colocar tudo que está cientificamente provado, as escolhas que ele vai fazer vão estar lá dentro. Sim. Né? Então, eu acho que tem uma potência muito grande, mas me assusta pensar em processos de suporte ou de conhecimento humano que estão fortemente baseados em robôs. Porque eles não são humanos, eles não conhecem, eles conhecem o texto e não têm a sensibilidade da consciência no sentido dos sentidos. Que é o Blade Runner. E que no fundo a gente sabe muito mais do que a gente percebe. Verdade. Então, Tem isso a gente sutilezas. não dá conta de colocar num algoritmo. Assim, eu me assusto quando eu conversei com essa pessoa semana passada. Quando ela me falou isso, eu falei, uau. Eu fui para casa, eu fui dormir pensando nisso e pensando que eu não quero uma escola para crianças e uma faculdade em que seja só baseada num robô e numa interação. Mesmo porque a gente precisa, eu gosto de sempre falar dos 4 pilares da educação do futuro, lá no relatório do Jacques Delors, na década de 90. Aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer, aprender a conhecer e aprender a fazer. A inteligência artificial ajuda a gente principalmente a aprender a fazer. Mas a ser, conviver e aprender, não. Está devendo ainda. Então, se a gente tiver, a gente vai ficar meio capenga se a gente só se basear nisso, né? Então, me assusta. Muito bom. Bom, a gente falou aqui até Opa. mais de 1 hora, mas eu nem percebi, porque é tão gostoso falar com você. Me diz uma coisa, você tem algum recado, alguma outra mensagem, alguma coisa que eu não perguntei e você gostaria ainda de dizer antes da gente encerrar? Eu acho que o grande desafio, e eu pego carona no que o Yuval Harari falou, não é se a gente confia ou não na tecnologia ou na inteligência artificial generativa, mas é como a gente pode fazer para usar de maneira confiável. Muito bom. Eu acho que isso é o nosso grande desafio. Muito bom, muito obrigada por tanto Eu que agradeço, ensinamento, foi uma troca deliciosa. Muito obrigada. Obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham curtido, aprendido e também tido um momento aí de relax, refletindo sobre tudo isso. Então, eu vejo vocês no próximo Descompressão Corporativa. E lembrando que a gente vai ter a Semana de Neurociência, Inteligência Artificial e Inteligência Emocional na última semana de novembro.